Eu sou Andresa Molina, fundadora do Espaço Humanidade, e nessa série de vídeos eu vou te ensinar como medir e desbloquear energias que estão atrapalhando a sua vida e os seus projetos com o uso da radiestesia e radiônica. Essa técnica pode te ajudar em qualquer área da sua vida, em uma simples dor, em alguém que você ama, por exemplo, no seu filho, alguém da sua família, e em você mesmo, ou para tratamento de doença mais grave em qualquer pessoa, ou também para venda de um imóvel, carro ou qualquer objeto, para a realização de um projeto maior na área pessoal e profissional, para melhorar os seus negócios, aumentar as suas vendas ou para agilizar um processo na justiça que está há muito tempo parado. Eu sei que isso pode parecer muito bom para ser verdade, e se eu mesma não tivesse comprovado isso na minha vida pessoal, nos meus negócios, eu também ia ficar com o pé atrás. Só para você ter uma ideia, depois que eu comecei a utilizar essa ferramenta, eu tenho conseguido cursos com salas lotadas, mais de 300 atendimentos por mês aqui no Espaço Humanidade, ajudando muitas pessoas a sair da dor com o uso da radiestesia e da radiônica. Veja o que aconteceu com a minha paciente. Eu tive o primeiro contato com a radiestesia através de uma amiga que fazia atendimentos. Eu estava passando por uns momentos difíceis que eu não conseguia encontrar respostas. Fiz uma consulta com ela e achei fantástico. Tanto que eu acabei presenteando meus filhos, e minha irmã com uma consulta com ela. E passado um tempo dessa consulta, eu conheci o curso de harmonização com o pêndulo da Andresa Molina através do Facebook. Eu fiz esse curso de harmonização e achei fantástico, Eu comecei a ver que eu tinha muita facilidade com o pêndulo e na sequência eu adquiri o curso de radiestesia e radiônica, com a mesa radiônica, que é essa daqui. E assim, os resultados fantásticos, Eu comecei a fazer auto-harmonização, comecei a cuidar assim da família, das pessoas próximas e comecei a tratar amigos, um começou a indicar o outro. Eu acabei fazendo da radiestesia também uma fonte de renda para mim e comecei a me aprimorar, porque hoje eu falo que eu sou apaixonada pela radiestesia. Os resultados são fantásticos. Eu já atendi pessoas inclusive fora do país. Então, assim, é maravilhoso, Foi, assim, um divisor de águas na minha vida, trabalhar com a radiestesia radiônica. Abriu portas também para mim fazer outros cursos, comecei, inclusive, a me aprimorar, fazer, inclusive, um curso de humanoterapeuta, porque eu acabei me apaixonando pela área e encontrei o meu projeto de vida também. Mas apesar de hoje eu conseguir com a radiestesia e radiônica resultados como estes de uma maneira simples, as coisas nem sempre foram assim. Eu era uma pessoa que não gostava do que eu fazia e trabalhava só por trabalhar, só porque eu precisava do dinheiro. E por mais que eu me esforçasse, eu nunca tinha um resultado bom. E por conta disso, claro que eu não tinha também um reconhecimento pessoal e financeiro. E quanto menos eu tinha, mais triste eu ficava. E isso foi me levando para um estado depressivo. E trabalhava a semana inteira, não vendo a hora dela acabar, para começar o final de semana, para beber, para curtir o momento. Mas isso foi se agravando e a depressão foi aumentando. E com isso o meu relacionamento com a minha família, que são as pessoas mais importantes da minha vida, foi ficando cada vez pior. Porque eu ficava irritada, reclamona, triste e nada do que eles faziam para me alegrar ajudava, porque na verdade eu não estava vendo um sentido na vida. Isso durou muitos anos. Para piorar, a minha avó, que eu amava muito, que cuidou de mim, morreu e aí eu fiquei mais perdida. Comecei a procurar ajuda para sair daquela dor. Eu, que já frequentava o centro de Umbanda há muito tempo, estava meio descrente, porque mesmo com tudo que eles faziam para me ajudar, eu não conseguia melhorar e resolvi que queria algo mais científico. E foi quando uma amiga me indicou uma terapeuta que trabalhava com radiestesia e radiônica. Eu não sabia direito o que era, mas fui pesquisar e vi que era uma técnica comprovada cientificamente, que trabalhava com energia. Achei interessante por ser científica, já que naquele momento eu estava meio descrente e acabei indo.
Minha mãe também achou interessante e quis marcar uma consulta para ela também, no mesmo dia, logo após a minha. Bom, na minha consulta, a terapeuta me avaliava com um equipamento que mais tarde eu fui entender que era um psicogerador radiônico. E ela me falava coisas que não tinha como ela saber da minha vida. Ela fazia as perguntas nesse equipamento que eu falei e ele dava as respostas. Nesse momento, eu já comecei a achar tudo aquilo muito interessante. Como é que aquele equipamento podia saber tanto sobre mim? Conversamos muito e ao final ela fez uma limpeza profunda e uma harmonização muito profunda em mim nesse mesmo equipamento, utilizando o pêndulo, e disse que iria me colocar nos gráficos para tratar as minhas energias por um período maior. Por algumas semanas eu ficaria nos gráficos para que eu melhorasse de verdade. Enfim, ela fez tudo isso em uma consulta de mais de 1 hora e eu saí da sala e fui para uma antessala para aguardar a minha mãe, que ia entrar em consulta com a mesma terapeuta na sequência. Nessa antessala tinha muitos livros que não eram para vender, mas sim livros dela, que ela lia e deixava ali disponível para os pacientes folhearem enquanto eles aguardavam. Bom, eu que estava encantada com aquele monte de coisa que ela falou sobre a minha vida, pensei, eu vou ver tudo que essa mulher lê. Eu quero saber como ela aprendeu tudo isso. E eu comecei a olhar tudo e foi me dando um sono, mas um sono tão grande que eu não conseguia me controlar, mesmo em pé, olhando as estantes com os livros. Eu só me lembro de ter visto um livro que se chamava Radiônica, a Ciência do Futuro. Mas o sono era tão incontrolável que eu tirei uma foto da capa do livro para não esquecer e me sentei em uma poltrona e dormi profundamente por quase 2 horas, que foi o tempo que durou a consulta da minha mãe. Fomos embora conversando e eu, ainda muito sonolenta, fui conversando com a minha mãe, que também adorou a consulta. Depois disso, eu, claro, fui pesquisar sobre o livro e o seu autor, Juan Ribot. Me matriculei num curso dele e acabei estudando e trabalhando no mesmo local que ele por alguns anos. Eu nem preciso dizer que depois de conhecer a radiestesia e radiônica e começar a aplicar as técnicas, a minha vida mudou completamente e começou a se abrir, fluindo de uma maneira fácil, e meus olhos voltaram a brilhar. Eu tinha vontade de viver. Eu conheci um novo universo e queria mostrar para todo mundo que dava para resolver qualquer problema com a radiestesia radiônica. E é por isso que eu estou aqui, para te ensinar algumas técnicas simples, mas que são muito boas, que eu uso diariamente com os meus pacientes para que eles consigam suas curas e em minha vida para alcançar os meus objetivos. E olha que eu tenho alcançado todos eles. E agora você deve estar se perguntando, caramba, mas a radiestesia serve para tudo? Como pode? Será que eu consigo aprender? Também pode estar dizendo que já usou a radiestesia e não funcionou com você. E é isso que eu vou te explicar nessa série de vídeos. Eu vou te ensinar como usar 2 técnicas, mas vou te contar 3 segredos que é o mais importante para a radiestesia funcionar. Mas para que você consiga usar essas técnicas e fazer elas funcionarem de verdade, você precisa entender algumas coisas básicas. Alguns já podem saber, mas outros não. E como eu quero que todo mundo ganhe com essas aulas, eu vou explicar rapidinho. Tudo no universo é feito de átomos, que é composto por próton, elétron e nêutron. E tanto nós como o planeta temos um campo eletromagnético. Aqui na radiestesia, vamos tratar o elétrico como pensamento, mente, que pode ser nosso pensamento consciente ou inconsciente. E magnético, que vem dos nossos sentimentos, também conscientes ou não. Eu estou falando aqui na radiestesia radiônica, pois essa ciência trata somente de padrões energéticos daqui do mundo físico e não de aspectos espirituais. Alguns devem estar falando, mas energia não é física. É sim, o mundo energético faz parte do campo físico e pode ser medido com equipamentos físicos. E é por isso que é considerado uma ciência, porque pode ser comprovada cientificamente. Vamos voltar para o nosso raciocínio. Você já viu a figura do Taurus? Essa aqui?
Esse campo que a gente vê é o campo eletromagnético da Terra, que sustenta tudo aqui no nosso planeta, deixando tudo no seu lugar certinho. Portanto, qualquer alteração nesse campo vai adoecer o planeta. Mas se ele se manter equilibrado, tudo flui em perfeita ordem, ok? Então, vamos aprofundar um pouco mais. Além do planeta, o homem também possui um campo eletromagnético. Também tem o tórax, por onde circula toda a energia do seu corpo, dando sustentação para a sua saúde física, mental e emocional, e para todas as áreas da sua vida, tanto nos relacionamentos afetivo íntimo, quanto com a família, na área financeira, na área de trabalho, pois é esse campo que atrai ou expulsa tudo para perto ou longe de você, e é por isso que é tão importante manter esse campo equilibrado. Bom, deu para você perceber que é um campo menor dentro de um campo maior. Você está dentro desse campo maior e tudo que existe ou existirá também está dentro desse campo eletromagnético da Terra. E é aqui que entra a utilização dos gráficos para criar o que você deseja e harmonizar aquilo que já foi criado, que já existe. Mas antes de eu te explicar como usar o gráfico, eu tenho que dizer que tudo dentro desse campo maior do planeta se comunica através de ondas que são emitidas por equipamentos como rádio, TV, Wi-Fi, aparelhos de ressonância magnética e tantos outros, ou por pessoas através do pensamento e sentimento, que também pode ser medidas através de ondas, que pode ser consciente ou inconsciente. Todas essas ondas propagam pelo campo eletromagnético do planeta, encontrando e influenciando o seu campo eletromagnético, a sua vida. É isso mesmo, você transfere e recebe informação o tempo todo. E são essas informações que existem em você que atrai tudo para a sua vida. É aí que entram os gráficos. Agora eu vou te ensinar como usar dois principais gráficos que eu uso muito, com o qual eu consigo tudo o que eu preciso para realizar os meus projetos de vida, tanto pessoais, profissionais, financeiro, com os meus pacientes, com a minha saúde, conseguindo as coisas com muito mais facilidade. De verdade, quem me conhece sabe que eu consigo as coisas com muita facilidade. Eu trabalho bastante, porque eu amo o que eu faço, mas tudo acontece sem dificuldade, sem problema, porque eu uso a radiestesia radiônica para me ajudar a criar e potencializar os meus objetivos. Existem gráficos específicos para saúde, para venda, para remédio, para proteção e mais um monte de coisa. Mas eu vou te explicar os dois gráficos que eu uso para tudo, pois eles não são específicos, eles servem para qualquer objetivo, são universais. Então vamos lá. O primeiro gráfico é o decágono. Esse é o gráfico da perfeição. Tudo que você quiser tem que estar em perfeito estado de harmonia com o todo e com você. E esse gráfico é usado para conquistar essa perfeição, tanto de coisas que já existem, como de coisas que serão criadas agora por você. Pode ser a criação de um projeto no trabalho, para que ele se desenvolva perfeitamente, a perfeição de uma venda de um imóvel ou a perfeição da saúde do seu filho, dos seus pais que estejam doentes. Ele pode ser usado para muitas coisas. Daqui a pouco eu vou te dar um exemplo, tá? Pera aí. Você deve estar pensando, mas como é que usa isso? Eu vou te mostrar, mas é que eu tenho que explicar os dois gráficos, porque um complementa o outro. E você pode usar os dois para um pedido só. Só assim o pedido fica ainda mais potente. Então, segura aí a ansiedade. O segundo gráfico é o turbilhão, esse aqui. Esse é o gráfico para agilizar, para apressar as coisas, para que elas se materializem mais rápido. Para apressar e fazer com que o seu testemunho alcance o objetivo com maior rapidez, com agilidade ou potência. Esse gráfico é ótimo e ajuda muito. Bom, esses são os dois gráficos que eu mais uso e que eu super indico, porque são realmente bons. Eu vou te dar um exemplo de como usar eles em conjunto. Vamos lá. Vamos imaginar
que você queira vender um carro. Você precisa escrever em um papel: eu quero vender rápido o carro tal. Coloque a marca do carro, o modelo, o ano, a cor. Quanto mais detalhes objetivos, melhor. Aí agora você precisa definir a sequência dos gráficos e o tempo que vai ficar em cada gráfico. Eu utilizo o psicogerador radiônico e pergunto tudo lá e obtenho as respostas. Mas você vai ter que achar um jeito de fazer isso se você não tiver o psicogerador. Você pode perguntar para o pêndulo e ele vai respondendo sim ou não. Se o pêndulo girar no sentido horário, a resposta é positiva. Se girar no sentido anti-horário, a resposta é negativa. Por exemplo, eu devo colocar no decágono? E ele responde sim. Eu devo colocar no turbilhão? E ele responde sim. Daí, você vai ter que entender em qual sequência e pergunta de novo para o pêndulo. O primeiro que eu devo colocar é o decágono? E vamos imaginar que ele responde que sim. Você pergunta: o segundo que eu devo colocar é o turbilhão? E ele diga que sim. Agora, você vai ter que descobrir por quanto tempo vai ficar em cada um dos gráficos. Comece a perguntar para o pêndulo novamente. Pegue o segundo gráfico, o turbilhão, e descubra o tempo de permanência. Vamos imaginar que deu 3 semanas no decágono e 2 meses no turbilhão. Aí é só colocar o testemunho no primeiro gráfico indicado e começar o trabalho no primeiro dia com muita concentração, entendendo que você está criando naquele momento o seu objetivo e que aqui no nosso exemplo vai durar quase 3 meses. Você deve estar pensando: caramba, é muito difícil. Mas não é não. Pode ser um pouco trabalhoso, mas é fácil. Com o psicogerador radiônico, ou mesa radiônica, como é mais conhecido, é realmente muito mais fácil. Mas eu vou deixar aqui um presente para você, um arquivo em PDF com os 2 gráficos que eu te ensinei a usar hoje. Ainda tem alguns segredos para facilitar tudo isso e fazer o seu pedido dar certo de verdade. Esses segredos ninguém ensina, mas eu vou te ensinar. Só que como esse vídeo já está ficando muito longo, eu vou falar desse assunto na próxima videoaula. E também na próxima aula eu vou te dar mais uma técnica sensacional para você conseguir com muito mais facilidade ainda os seus objetivos. Na próxima aula eu vou falar sobre como montar o seu pedido, como atingir a frequência certa para ele acontecer, palavras-chave que devem conter no pedido. Eu vou te contar os 3 segredos mais importantes para a radiestesia funcionar. Não perca, que vai ser muito legal esse material que eu preparei com muito carinho para você. Mas antes de mais nada, eu queria convidar você para participar da sessão de comentários, falando sobre o que você achou até agora dessa aula. Eu estarei lá disponível respondendo as suas dúvidas, então role a página mais para baixo e participe disso comigo. Um abraço e até a próxima aula.